de ter a prática da vida cristã, mas uma coisa não substitui a outra. Enquanto adoramos, pregamos para o ímpio. Enquanto servimos a igreja, pregamos para o ímpio. Não dá para parar. Nós devemos fazer ao mesmo tempo essa responsabilidade evangelística missionária. Jesus, ele discipulou os apóstolos, esteve ali formando, mas ao mesmo tempo esteve anunciando, pregando, libertando, transformando. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus ele chega em Gadara, região de Genezaré, diz a Bíblia que, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, que morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. Preciso chamar sua atenção. Olha o que a palavra está dizendo. Que quando Jesus desce, o 2, coloca o 2. Assim que ele desce do barco, ele está indo ali com esse propósito. Tem uma alma, tem uma vida, tem alguém que precisa da presença de Jesus. E quando ele desce, esse homem sai dos sepulcros. Lembrando, nós ocidentais temos os nossos cemitérios no princípio de enterrar os mortos. Dentro da região oriental, eram nas cavernas, nas rochas, eram ali que eram colocados os corpos. Era uma região montanhosa, cheia de cavernas. E a Bíblia está dizendo que esse homem, ele morava nos sepulcros. Ele perdeu a sua vida comum. Esse homem, em um dado momento da vida dele, ele perdeu a normalidade. Mas ele tem família. Não sabemos se era casado, mas quando fechamos o texto do capítulo 5, vamos encontrar que ele tem família. Mas em um dado momento da vida dele, ele é arrancado do seio da família, ele é arrancado do seio da sociedade, ele é retirado da sua vida comercial, porque ele agora passa a ser atormentado por espíritos demoníacos, e ele se torna nocivo, ele se torna agressivo, ele se torna um perigo para a família, para os seus amigos, para as pessoas à sua volta, e ele vai se refugiar lá nas cavernas. E o que tem lá nas cavernas? Lá estão os mortos. Lá está a morte imperando. Havia toda uma mitologia no que diz respeito, que nas regiões de cavernas, de sepulcros, era ali que habitavam os demônios. E nesse texto, irmãos, essa mitologia se torna verdadeira. Porque esse homem é impelido para essa região de cavernas, de sepulcros, para essa região de morte. Retirado do seu núcleo de vivência para viver em meio às cavernas da vida. E eu quero dizer, irmãos, já trazendo para o nosso momento, por isso eu vos digo, repito aquilo que eu disse no início da palavra: a igreja tem o seu papel. Reconhecemos todo o trabalho que se é feito, mas eu e você não podemos nos objetar da nossa responsabilidade. Eu poderia descrever aqui inúmeras cavernas que nós temos hoje em pleno século 21. Sim, o homem está vivendo uma vida de prisão. Quem experimentou no núcleo da família, ou quem viveu na própria carne, sabe o que eu estou falando? Que miséria do que é a droga. As cracolândias que estão espalhadas pelo mundo afora, onde vidas estão escravizadas, vivendo exatamente isso.
perde trabalho, perde família, perde vivência social, vai viver uma vida miserável, totalmente espúria. A grande questão é o quanto nós, como igreja, precisamos aprender a ser igreja e cumprir o nosso papel. Olhamos para países, escuta, chamado de primeiro mundo. As cracolândias estão lá, pessoas que perderam as suas profissões. Se encontra todo tipo de gente escravizado por essas drogas. Bebidas. Quantas pessoas que perdem tudo porque tudo começa com um copo. Quantos famosos que se destruíram. Para os brasileiros aqui é só lembrar. O grande jogador Garrincha. Morreu pobre, miserável. E por quê? A bebida alcoólica destruiu a vida daquele homem. E quantos outros, quantas famílias? É só você puxar na cabeça e vai lembrar. Quantos lares que foram destruídos? Ei, escuta. Eu não estou botando a culpa na conta de Satanás, na conta do diabo. Mas eu quero te dizer que há toda uma influência dos demônios que tenta escravizar essas pessoas, prendê-las. Esse homem perdeu o seu status social comum. Ele passou a viver fora do seu convívio. E ali, ele não tinha uma vida tranquila. O verso 3 já nos diz que ele morava nos sepulcros, nem a ida com cadeias o podia prender. Aí o 4 explica dizendo, olha, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Não importa quanto de corrente colocava no homem, não importa quantas coisas que tentasse prendê-lo, ele tinha uma força sobre-humana, uma força excepcional, que arrebentava tudo e continuava a sua vida miserável. O inimigo tem tentado com uma coisa chamada normalidade. Os filmes, desenhos, o sistema mídia tenta te inculcar na sociedade moderna que os demônios não são reais, os espíritos das trevas não são reais. E com esse método, com essa técnica, ele procura escravizar as pessoas. Quem nunca assistiu O Incrível Hulk? Um homem comum, não tão forte, mas que de repente é tomado por uma força sobrenatural, e ele sai quebrando, arrebentando, e ninguém segura. Irmãos, isso é a tentativa de normalizar questões pela qual a Bíblia apresenta como séria. Porque quando você vê algo assim, você vai dizer, não, é comum. Não, irmãos. Há um poder das trevas tentando destruir o ser humano. E esse homem é alguém que está vivenciando uma possessão. Ele não está oprimido, ele está possesso. Espíritos dominam ele. E o melhor que a sociedade pode fazer é excluí-lo. Manda ele embora. E ele vai para essa região. Só que a Bíblia diz no verso 5: aí andava sempre, de dia, de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras.
Esse texto me chama a atenção para o detalhe que esse homem, ele não dorme. Ele tem insônia. Ele vive uma vida miserável. A inquietação, a incomodação, ele não tem lugar, ele não tem espaço. Ele vive perambulando por todos os lugares. Ele tenta encontrar paz, sossego para a alma, mas não tem amparo para ele. Não tem solução para a vida dele. Ele está preso em um emaranhado de situação. E ele não tem quem o possa ajudar. Por isso, esse homem, ele vai clamando pelos montes. Ele se automutila. Ele se fere com pedras. O suicídio, desde o início do pecado sobre a terra, os homens, eles convivem com esse dilema do suicídio. E eu quero dizer para os irmãos que grande parte da força motora que induz ao suicídio vem do poder demoníaco. Esse homem se automutila. Esse homem produz cada vez mais, ele caminha para a morte, para a autodestruição. Quando encontramos em Mateus 17, quando Jesus ele desce do Monte da Transfiguração, tem um menino endemoniado e o pai dele diz, olha, nós temos que ficar com 4 olhos em cima dele. Por quê? Porque ele é lançado no fogo, é lançado na água. Eu digo para as famílias que perderam seus entes queridos, que Deus console o teu coração. Você não pode mais fazer mais nada. Não tem oração, não tem missa, não tem vela, não tem nada que você possa fazer. Você pode fazer por quem está vivo. Por isso, ore por quem está vivo. Ajude quem está vivendo o desespero. Auxilie e coopere alguém que você está vendo que está em uma situação de risco, enquanto a vida tem o que ser feito. Ore, busque o Senhor, seja um instrumento de bênção. Se coloque na posição para ajudar, para cooperar. Esse homem, ele tem aqui, ferindo-se com pedra, ele está tendo um processo de autodestruição do seu próprio corpo, da sua própria vida. Mas um outro ponto desse versículo diz que ele está clamando pelos montes. Mesmo estando debaixo dessa opressão maligna, tem um grito dentro da alma dele, pedindo socorro. Mas o problema é, quem vai socorrer esse homem? Quem é que pode ajudar? Os políticos? A medicina? Os amigos? Família? Momentos como esse, essas pessoas vivem o drama sozinho. Não sei se estou falando para alguém que está aqui ou alguém que está nos acompanhando através das redes sociais ou que irá assistir posteriormente. Deus sabe o que você está passando. Os homens não conseguem ouvir os seus gritos, mas Deus é aquele que consegue te ouvir quando você está lá pelos montes, gritando, clamando, tua alma está gritando. A família dele não conseguia ouvi-lo. Os amigos dele não conseguiam ouvi-lo. Mas o Deus eterno que estava caminhando pela Galileia ouviu o grito deste homem e por isso ele passa o mar da Galileia para encontrar com ele. Deus tem vindo ao teu encontro para socorrer a tua alma que está gritando por socorro. Há um socorro da parte de Deus, há uma graça da parte de Deus para te sarar, para te restaurar, para curar o teu coração. Você não está sozinho. Há um Deus no céu que nos ama, que cuida de nós. Aquele homem, apesar de solitário no sentido humano, não estava abandonado pelo Deus eterno. Em seus momentos de lucidez, dia e noite, lá estava ele clamando, gritando, pedindo socorro, pedindo que Deus enviasse uma ajuda para ele. Eu preciso parar um pouquinho aqui e falar um pouquinho mais para você. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, peça a Deus para abrir os teus ouvidos espirituais. Peça a Deus sensibilidade espiritual.
Irmãos, é muito bom adorar, é muito bom louvar, e por favor, mantenha isso. É muito bom ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus, mas eu quero dizer para você, Deus não quer te encher do Espírito Santo para apenas você viver de uma glória aqui na terra sem se importar com aquilo que está à tua volta. Deus, Ele quer que você tenha ouvidos, sensibilidade para ouvir aqueles que estão clamando, gritando por socorro, pedindo ajuda. A igreja precisa ser o ponto de referência para ajudar aqueles que não têm o que fazer por si próprio. Quantas vidas que estão desesperadas, quantas vidas que estão nesse grito de socorro, e algumas delas culminam com sua própria morte. Escuta, não estou aqui para te jogar peso. Eu não estou aqui para você sair daqui com crise de consciência. Eu quero apenas despertar você. Despertar você para você estar atento. Em nome de Jesus. Ouça o grito daqueles pela qual estão caminhando à beira do abismo. Aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão gritando, estão clamando, estão pedindo ajuda. Mas só que eles não sabem quem pode ajudá-los. Você sabe. Jesus tem o poder de libertar, de transformar, de mudar. Quando vejo os compartilhamentos de internet, quantas besteiras que são ditas, quantas coisas que ali são colocadas, e em tudo isso, irmãos, há a grande verdade por trás de críticas, de zombaria da igreja, um grito de pedido de socorro. Almas aflitas, almas que não conhecem Deus, pessoas que não sabem como mudar a vida delas, porque estão aprisionadas. O apóstolo Paulo escreveu e disse: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam e nem lhes resplandeça a luz do evangelho de Deus. Estão aprisionados, cegos, por isso são céticos, por isso não creem. E em meio a esse ceticismo, essa ausência de fé, de revelação, de conhecimento, estão eles revolvendo-se em meio às suas crises, e o inimigo fazendo a sua farra e a sua festa. Que Deus abra os nossos olhos e nos dê misericórdia. Que Deus abra em nós a sensibilidade para que possamos de fato chegarmos a tempo para socorrer a esses que estão clamando e gritando por socorro. Jesus chegou em Gadara, desce do barco, e aquele homem vem correndo para encontrar-se com Jesus. Diz a Bíblia no verso 6, e quando ele viu Jesus de longe, ele correu e adorou. Diz a palavra: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus, Senhor absoluto sobre tudo, sobre todos. E diz a palavra aqui que este homem, ele vem, ele se prostra. Ele viu Jesus, e ele é atraído por Cristo, e ele corre, se prostra, ele adora Jesus. Ele reconhece que Jesus é Deus. E diz a Bíblia no verso 7 que clamando ele em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Há uma sentença de Deus sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Há uma sentença já sobre eles. Por um tempo probatório, provisório, eles têm essa atuação. Mas esse tempo está findando, está acabando. E eles sabem que pouco tempo resta para eles. E por essa razão, eles atuam com grande vivacidade contra os seres humanos, tentando embaraçá-los, amarrá-los, prendê-los, impedi-los de servir a Deus, impedi-los de eles entender a verdade de Deus, para que o homem não alcance a salvação.
O meu papel e o teu papel como igreja, primeiro, é cuidar de nós mesmos. Eu tenho dito repetidas vezes, cuida da tua salvação. Cuida da tua vida espiritual. O ato de você ter levantado a tua mão para Jesus, sim, esse é o início do processo. Quando você desceu as águas e ali foi batizado, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, faz parte do processo. Mas não significa que já acabou. Você tem que desenvolver a tua salvação. Aquele que permanecer até o fim, é esse que será salvo. Não existe essa crendice. Uma vez salvo, salvo toda a vida. Não importa que caminhos você caminhe. Mentira, isso não é verdade. É somente aquele que permanecer firme com Jesus até o fim. É esse que será salvo. Tem que haver continuidade. Tem que haver permanência. Então primeiro você tem que cuidar disso. Você tem que manter a tua fé vívida. Você tem que manter teu relacionamento com a palavra de Deus. Você tem que manter teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a igreja. Mas você precisa também cooperar com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Cooperar com aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Porque o inimigo nunca desistirá de destruir o ser humano. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas no contraposto a isso, o que diz a Bíblia? O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Entende? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É uma batalha espiritual. Deus quer salvar o homem, mas Deus não viola o coração do homem. É essa a diferença entre o agir de Deus e o agir do reino das trevas. O Senhor, ele te oferece a salvação, ele não te obriga a ser salvo. A escolha é tua, a escolha é nossa. Somos nós que escolhemos. Agora, os demônios, se você der espaço, se você permitir, ele passa por cima de você e te atropela. Mas lembre-se, ele só vai fazer algo onde você dá brecha. Por isso Paulo exorta e escreve: não deis lugar ao diabo. Você tem que fechar a porta na cara dele. O teu coração tem que ter dono, o teu coração tem que ter tranca. Você não pode brincar com o pecado, você não pode brincar com aquilo que vai abrir brecha para o reino das trevas. E esses espíritos demoníacos que estavam sobre o homem, pede a Jesus para que não atormente eles, porque eles sabem, vai chegar o momento deles. Verso 8 diz: Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Jesus ordenou. Jesus, ao encontrar com aquele homem, vendo o estado que ele se encontrava, diz: chega, acabou. Hoje encerra esse ciclo de destruição. Hoje encerra essa vida miserável que esse homem estava vivendo. E Jesus dá uma palavra: saia, saia deste homem, espírito imundo. Os demônios ficaram ali convulsionados, revoltados. Não queriam sair. E Jesus aqui, em um caso único, Jesus pergunta. Nós, como igreja, Assembleia de Deus, não temos por princípio entrevistar demônio. E eu vou te explicar por quê. Como pastor, deixa eu te ensinar. Porque nós, quando vamos expulsar demônios de uma pessoa que está possessa, não temos por princípio ficar: qual é o teu nome? Por que você está aí? Quem te mandou? Por que não fazemos isso? Primeiro, ele é mentiroso. O que ele fala não tem nada a ver conosco. Jesus disse: ele é mentiroso, pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. João 8:44. E para que eu preciso de informação dele? A igreja não é guiada por voz de demônios. A igreja é guiada pela voz do Espírito Santo. Quem tem que nos conduzir à palavra de Deus é o Espírito Santo. E você tem que ouvir a voz de Deus. O que o demônio diz, falou, para nós não importa, não tem valor nenhum. Precisamos dar ouvido à voz de Deus. É a voz do Senhor. É isso que nos basta. Pastor, então por que Jesus perguntou?
Jesus queria deixar para aqueles que estavam ali, que conheciam o homem, entender a tamanha dimensão destruidora do mundo espiritual que os demônios produzem numa única pessoa. Quando ele se identifica, meu nome é Legião porque somos muito. A legião romana era constituída de cerca de 6.000 soldados. Quando esse demônio se apresenta configurando-se uma legião, ele está comparando aquilo que era a legião romana. E lembrando que uma legião era formada por uma infantaria, por um grupo de soldados romanos que eram para chegar nas cidades e fazer a miséria e a destruição. Quando uma legião romana era enviada para uma cidade, pode ter certeza, o que tivesse na frente deles seriam destruídos. E esse demônio, ele associa esse nome e traz para si, dizendo, legião porque somos muito. Em um só corpo. 6.000 demônios. É pesado isso. É pesado pensarmos o quanto esse homem viveu debaixo dessa carga de opressão. Durante tanto e tanto tempo, esse homem esteve ali oprimido, massacrado. Os espíritos demoníacos estavam ali a oprimi-lo, colocá-lo em uma situação desastrosa. Mas naquele dia Jesus chegou e disse, acabou, chega. Tua vida vai ser mudada hoje, homem. Espírito demoníaco, vai embora, vai embora, vai embora. Ei, Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Hoje chega, hoje basta. Hoje é o tempo de Deus mudar a tua vida, mudar a tua história, começar algo novo em você. E quando Ele determina, não tem ninguém que resiste à voz e o poder dEle. Mas resumindo, havia ali, e aqui nós caminhamos dentro de um outro âmbito da mensagem, cuidadores de porcos em Gadara. Havia cerca de 2.000 porcos que ali estavam. E aqueles espíritos malignos pediram, no verso 12, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Estranho. Eles pediram para que fosse feita uma permissão de Jesus para ele transferir. Sai do homem e entra nos porcos. E, ironicamente, Versículo 13. Jesus permitiu. Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem nos porcos. E a partir do momento, escuta isso, que eles entram naquela vara de porcos, manada de porcos, 2.000 porcos se precipitou lá do despenhadeiro, caindo no mar. Afogaram-se, morreram todos. Pastor, o que o senhor quer mostrar com isso aqui? Olha para o texto. O que você consegue ver? Eu consigo ver graça e misericórdia de Deus. Por maior que seja o ódio que o inimigo tem contra a vida do ser humano, há um Deus que limita a atuação dele. Ele pode oprimir, ele pode estar ali trazendo tantos e tantos sofrimentos, mas há um limite, não toca na vida, não toca na vida, não toca na vida. Em questões de minutos que eles foram sobre os animais, que não tem alma, que não tem espírito. Em questões de minuto matou 2.000 porcos. Mas a vida daquele ser humano estava preservada porque tem uma graça de Deus.
Tem a graça de Deus. Deus ama o ser humano. Deus ama você. Deus ama a sua família. Deus ama aquele parente seu que não serve a Ele. Pastor, mas como assim? Ama. Porque Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Ore, continue, fale, pregue, anuncie. Não desista daquele em que pela qual ainda não se converteu. Não abra mão, não jogue fora. Escuta. Eu vou tentar desenhar para você agora o cenário. Naquela região, havia um homem que andava nu, violento, sujo, gritando dia e noite, perambulando. E tudo que as pessoas tinham que fazer é desviar-se do caminho dele. Deixa ele para lá. Deixa ele sofrer para lá. Os demônios estavam... Ei, igreja. Os demônios estavam atormentando aquele homem. E isso nunca incomodou a sociedade. A partir desse momento a coisa muda, vira. Olha o que diz a palavra. Os que apacentavam os porcos fugiram. Saíram correndo. E eles foram, escuta, na cidade, nos campos. Foram lá gritar e dizer, olha, tem uma força estranha que entrou nos porcos e matou 2.000 porcos. Perdemos toda a manada, toda a vara de porco que tinha, perdemos tudo. A Bíblia diz que saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Saem as pessoas da cidade, saem as pessoas do campo, para trabalho, para tudo. E todos eles correm para ver o tal incidente. Corpos e corpos de porcos boiando sobre as águas. Verso 15. E foram ter com Jesus. E quando chegaram, qual é o cenário agora? Na terra. O ex-endemoniado, o que tinha legião, ele está assentado, vestido em juízo perfeito. Deus estava mudando a história deste homem. Outrora ele era vergonha dele próprio que não sentia, vergonha da família, estava exposta a sua nudez. Mas quando Jesus expulsou o demônio, ele agora vai cobrir o seu corpo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tem uma mudança, tem uma transformação. Jesus muda nosso estado de vergonha e traz um tempo de honra para nós. Todo o tempo de vergonha daquele homem, Deus estava quebrando agora. Você vai viver um novo tempo, você vai viver um novo momento, homem. Chega de humilhação, chega de ser olhado com asco. As pessoas olham para ele e ficam atemorizadas, têm temor de olhar para um homem sadio. É ele. É ele mesmo. Sim. Ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus. É assim quando olham para alguém que estava preso na caverna do pecado. É ele sim. Jesus o libertou. Não tem mais prisão da prostituição, do adultério. Não tem mais a prisão da droga. Não tem a prisão da bebida. Não tem a prisão do crime. Não tem a prisão das trevas. Está livre, liberto, transformado. Nova criatura para viver o novo de Deus. A vida está transformada, está mudada. E então, aquelas pessoas que viram o homem sóbrio, totalmente sóbrio, ouviram dizer o que aconteceu com o ex-endemoniado e com os porcos. Contaram, narraram, olha, os demônios que estavam neste homem saíram dele, entrou nos porcos, e os porcos morreram. Versículo 17. Eu digo que agora, o texto, ele entra em colapso agora. Porque mostra a total inversão dos valores humanos.
Aqueles que ouviram a narrativa, a narração do que se ocorreu de um homem que todos conheciam, sabiam quem era. Esse homem está curado, liberto, transformado, mas porém, a cidade experimenta um prejuízo financeiro. Tem uma dor no bolso de alguém. Tem uma mudança comercial. 2.000 porcos haviam se perdido. E agora eles, os moradores da cidade, vão até Jesus e pedem: Jesus, vai embora. Vai embora. Não queremos você aqui. Pode ir embora. Eu confesso que enquanto eu meditava nesse detalhe, ainda ontem, quando saímos para atender um pastor amigo, uma igreja, e eu estava ali a meditar no meio da caminhada do carro, e algumas coisas eu até gravei no meu telemóvel, algumas coisas que vieram no meu coração. Gadara. Gadara é o retrato do nosso contexto da humanidade atual. Qual é o contexto hoje? Irmãos, por favor, não estou fazendo juízo de valor sobre nada. Estou pregando a Bíblia e, por favor, entenda bem o que eu estou te dizendo. A questão é que hoje a nossa sociedade moderna dá muito mais valor aos animais do que ao ser humano. Não estou criticando ninguém, estou apenas detectando um problema muito sério. Hoje vale mais a vida de um gato do que de um ser humano, de um cachorro do que de um ser humano. Estão se importando muito mais com os animais do que com o ser humano. Esse é o retrato de Gadara. Importava mais ter os porcos e um homem demoniado do que ter um homem são e perder os porcos. A nossa sociedade hoje investe muito mais em cuidar de animais do que cuidar do ser humano. E aí entra uma questão que eu coloco aqui: Gadara é esse retrato onde as pessoas estão valorizando muito mais coisas que o ser humano. Eu te pergunto, quanto custa a libertação de uma pessoa? Quanto custa a alma de uma pessoa? E aí agora eu tenho que dizer como pastor, porque às vezes tomamos crítica. Pastor não deveria enviar para a missão. Pastor não deveria enviar para o evangelismo. Irmãos, você tem que aprender. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos ganhar as almas e dar valor a que elas têm. Todo o sacrifício que fizermos para ganhar alma é válido. Vou contar rapidamente uma história que eu já contei. Uma certa feita, um rapaz estava caminhando à margem de uma praia. E naquela região havia muitas estrelas do mar. Quando a maré enchia, as estrelas do mar vinham até a areia. E quando havia a evasão da maré, elas não conseguiam regressar, ficavam presas na areia. E de ponta a ponta da praia estavam inúmeras, dezenas, milhares de estrelas do mar. E um certo senhor, toda tarde, ele ia para ali, para aquela margem, e ia pegando estrelas do mar, se abaixava, pegava e jogava ao mar. Repetia esse movimento várias e várias vezes. E esse jovem olhou aquilo e foi até ele e disse: Moço, senhor, o que estás fazendo? Ele disse: estou salvando estrelas do mar. Ele riu e disse: você está fazendo o quê? Salvando estrelas do mar. Ele disse: moço, senhor, olha, são milhares e milhares. O senhor acha que vai conseguir salvar todas? O que o senhor está fazendo não significa nada. E ele já estava com uma na mão e disse: para essa significa tudo. Você não pode salvar o mundo inteiro, mas você pode salvar aquela que está perto de você, aquela que está na tua mão. Você pode fazer diferença naquele que está perto de você, aquele que você alcança, aquele que dá para você abaixar, estender as mãos e dizer: não, eu vou te ajudar a levantar, eu vou te ajudar a chegar no céu. Jesus vai te libertar, vai te transformar. Não desista, não desista, não desista. Você pode ajudar aquele que está próximo. Claro que não vamos salvar o mundo, claro que não vamos salvar a todos.
Sozinhos não, mas se eu fizer minha parte e você fizer, se o outro que está assistindo lá em outro país, em outro continente, se fizermos todos nós a nossa parte, nós vamos arrebanhar um grande exército de homens e mulheres para entrar no céu. Nós vamos despovoar o inferno. Mas para nós encerrarmos, foi pedido para Jesus sair de Gadara. Vira 18. Ei, parece ser paradoxal, mas a Bíblia está dizendo, ele no barco. Eu vou retornar naquilo que eu disse no início. Deus não obriga o ser humano a servi-lo. Ele veio até ali, Jesus veio até Gadara, libertou o homem, transformou a vida daquele homem. Mas a cidade não quis Jesus, mandou embora. E o que ele faz? Ele entra no barco e ele vai embora. O homem que outrora esteve possesso corre atrás de Jesus e roga a ele. Não, deixa o anterior, 18. E roga, olha, ele roga para que deixasse ele ir junto. Sabe por quê? Ele não quer ficar ali. Ele percebeu, a minha vida não tem valor nenhum, Jesus, para essas pessoas. Eles valorizaram mais os porcos do que a mim. O que eu vou fazer aqui? Eles nunca se importaram comigo. O Senhor é o único que se importou. E mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu quero ir contigo, Jesus. Deixa eu entrar no teu barco. Arranja um cantinho para mim. E deixa eu ir contigo. Ele tem perspectiva de vida. Ele quer recuperar tempo perdido. Ele quer viver novidade. Ele quer viver o novo de Deus. Mas aí, irmãos, surpreendentemente, olha o que diz a palavra. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus diz para ele, homem, vai para a tua casa. Vai lá para o meio dos teus. Anuncia para eles quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. Vai lá contar para eles que você viveu uma vida miserável, desgraçado. Você não tinha esperança, mas você se encontrou com Deus. Deus mudou tua vida, se importou com você. Vai dizer para eles que Deus te ama, Deus te amou e Deus mudou a tua história, Deus mudou a tua vida. Vai dizer para eles. Poderia ser rejeitado, poderia ninguém se importar, mas houve um Deus do céu que se importou com você. Eu não sei como está teu coração. Eu não sei se você foi ferido, machucado, alguém te desprezou, alguém disse que você não tinha valor, mas o Deus dos altos céus te ama e Ele está dizendo para você, não fuja das pessoas, anuncia para elas, Deus me amou, Ele teve misericórdia de mim, Ele mudou a minha vida, Ele me transformou, Ele mudou a minha história e eu quero testemunhar para você que esse mesmo Deus ama você. Vai lá, homem, volta. Anuncia na tua casa. Anuncia para os teus. E aí diz a Bíblia, verso 20. E ele foi. Sabe por quê? Porque quem se converte a Cristo é obediente, irmãos. Quem se converte a Cristo não fica questionando Deus, não questiona a palavra, não questiona a obediência. Ele está pronto para servir. Se Deus mudou a minha vida, eu vou viver a novidade de Deus, eu não vou me importar. Ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilhavam. Decápolis, 10 cidades. Jesus mandou ele para a sua família, para os seus. Ele disse, não, eu tenho mais a fazer. O que Deus fez para mim é muito grande. Eu não vou ficar só com a minha família, eu não vou ficar só com meus amigos. Eu tenho que anunciar nas 10 cidades. Eu tenho que anunciar por toda a região. Eu vou dizer que Jesus me libertou do poder do pecado, do poder do maligno, do poder do reino das trevas. Se coloca de pé. Eu quero chamar o ministério de louvor correndo, rapidinho. A igreja fica com os olhos fechados. Eu quero perguntar se tem alguém, por acaso, que ainda não entregou a vida para Jesus. Que não assumiu um compromisso com Cristo, que quer fazer isso hoje. Quer experimentar a mudança e a transformação que Deus faz. Hoje Jesus está te chamando. Você que está afastado do Evangelho,
ou por alguma razão parou a sua caminhada, hoje Jesus está te chamando. Como já preguei, já disse, Deus não arromba teu coração. Deus não te obriga a você a servi-lo. Você só precisa entregar tua vida para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. É Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que faz. Pode. É Deus que muda a tua vida. É Deus que transforma você. Mas você precisa dar o passo. Mas você precisa vir a Cristo e dizer: Senhor, eu te quero. Eu preciso de mudança. Eu preciso ser transformado. Hoje Jesus está te chamando. Hoje Jesus quer tocar você, tocar tua alma, tocar teu coração. Ele quer mudar a tua vida. Se tem alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Queremos ministrar na tua vida. Jesus te ama. Jesus te ama. Há um Deus que te ama. Há um Deus que quer mudar a tua história, a tua família, tua vida. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é o momento de Deus. Deus quer transformar você. E não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo. Aleluia! Transforme as fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder uma língua em você. O Deus das suas mãos. Nós vamos orar e vamos encerrar, irmãos. A você, como cristão, como servo de Deus, o Ministério de Louvor vai continuar cantando. E você, se possível for, faz esse gesto aqui. Coloca a mão no ombro do teu irmão que está ao teu lado. Ore por ele. Profetiza a bênção de Deus sobre ele. Deixa Deus usar você. Em nome de Jesus, o lar, a tua família não será mais a mesma. Deus está liberando uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, que caia por terra agora toda ação dos demônios, toda ação do reino das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra, caia por terra, caia por terra, toda ação do reino das trevas, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. Toda maldição, caia por terra, no nome de Jesus. Poderes da treva, sejam repreendidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer. Me traz a vida ao sepulcro e faz de ossos soldado. Faz ao mar o caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E não há nada melhor, não há nada melhor, não há Não é nada melhor do que servir a Deus. nada melhor do que Deus comandante, o Senhor da minha luta. não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é bendita. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz. O
Senhor é o Deus que realiza. Tomamos posse da tua bênção no nosso lar, na nossa família. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor liberou para nós. Despeça-nos debaixo da tua bênção. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Dai-nos uma semana de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam